reduzir o fardo de suas obrigações kármicas do passado. Quando a dor, a humilhação e as decepções pungem os vossos espíritos através da carne sofredora, é certo que isso promove a queima imponderável do visco pernicioso que ainda está aderido ao perispírito como produto gerado pelo psiquismo invigilante. O sofrimento acerba como fogo purificador a queimar os resíduos kármicos do perispírito. Muitos espíritos que, em seguida sua desencarnação, caem especificamente nos charcos de purgação do astral inferior, chegam muitas vezes a se convencer de que estão envolvidos pelas chamas avassaladoras do inferno. Ante a natureza absorvente e cáustica dos fluidos desses charcos, eles funcionam como implacáveis desintegradores dos miasmas e viscos deletérios incrustados na vestimenta perispiritual. Desde muito cedo o espírito do homem é condicionado gradativamente para o sofrimento, que vai purgando as impurezas do seu perispírito, e a isso a tradição oriental chama queimar o karma, isto é, pagar uma ou mais prestações de uma grande dívida que contraiu. Quando o espírito se resigna à ação kármica retificadora, ajusta-se à lei e esta desenvolve-lhe a vontade e orienta-lhe o sentimento para a futura configuração angélica. E como acontece à criança que, sob a orientação dos adultos e adquirindo confiança em suas pernas, ergue-se e caminha, para explorar melhor o mundo ao seu redor. Mesmo Jesus, quando curava os enfermos, recomendava-lhes que queimassem o karma, dizendo-lhes, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E dizia assim porque, enquanto os pecados engendram mais karma doloroso para o futuro, as virtudes o queimam, porque libertam a alma do jugo da matéria e evitam que ela cometa novos desatinos. A recomendação de que a alma deve substituir continuamente o que é péssimo pelo que é bom, o falso pelo verdadeiro ou a violência pela paz, tem por principal objetivo modificar karmicamente o teor futuro de vossa vida, como procede o homem imprudente e cuidadoso, em sua mocidade, para usufruir de uma velhice saudável e calma. Pergunta: mas não podem existir situações, na vida humana, que nos impeçam de reduzir o fardo kármico? Ramatiz: de qualquer condição da vida humana sempre resultam benefícios para o vosso espírito. Não há retrogradação do grau já consolidado pelo espírito em sua trajetória evolutiva. O que pode ocorrer é a sua estagnação por teimosia ou rebeldia se deixar prender por sentimentos de ódio, orgulho ou crueldade, em lugar de se inclinar ao perdão fraterno àqueles que o hostilizam. Por mais acelerado ou indigno que tenha sido o espírito quando encarnado, em última hipótese ele há de retornar para o plano que lhe é comum, no mundo astral, com as qualidades com que partiu dali para si. Reencarnar. O espírito só poderá revelar-se na matéria exatamente na conformidade do que já consolidou consciencialmente. Poderá ser melhor, mas nunca pior. Há de manifestar na carne aquilo que já possuía potencialmente em sua intimidade como natureza exata do seu grau espiritual, mas nunca inferior a que já havia atingido na sua escalonada sideral. No entanto, sob qualquer hipótese, o espírito sempre sai beneficiado da vida física, mesmo sendo de natureza rebelde ou má, pois cada encarnação termina por deixar sempre a sua marca corretiva na contextura perispiritual. Pergunta: e no caso de o espírito encarnar como idiota ou retardado mental, como poderá ele beneficiar-se dessa encarnação? Ramatiz: o corpo de um idiota ou imbecilizado, que, na realidade, é o efeito das próprias condições enfermas do espírito, funciona como um cárcere provisório, capaz de represar e disciplinar os impulsos perigosos que descontrolaram o perispírito no passado, quando se deixou dominar pelas paixões violentas. Esse espírito, à semelhança de um cavalo selvagem, arrastou seu cavaleiro aos maiores desatinos e desequilíbrios nas suas relações com o meio físico e os seres. Assim, no caso do idiota ou do retardado mental, dir-se-ia que o perispírito excessivamente desenfreado pelas forças do instinto inferior, queda-se completamente reprimido na carne, reajustando seus impulsos desatinados. Quando por culpa da alma o perispírito superexcita-se em demasia no trato do mundo inferior, o recurso aconselhado é a sua reencarnação compulsória e sua submissão a um freio carnal com atrofia do sistema endocrínico do corpo físico e desvio do timotiroide,
o que, então, lhe retarda no tempo justo o progresso do desenvolvimento natural na matéria, demorando-lhe o reajustamento da memória etérica ao raciocínio comum da nova existência. O organismo carnal funciona, então, como um biofiltro poderoso, que tanto reduz a excitação selvagem do perispírito, como ainda o força a acomodar-se dentro do campo de forças ordenadas, das quais ele abusou no passado. Toda a excitação pré-reencarnatória que, por excessiva paixão na vida anterior, descompassava o ritmo da consciência espiritual, termina por ser frenada vigorosamente pela constituição biológica do imbecilizado. O cérebro letárgico do imbecil ou retardado mental não corresponde prontamente aos impactos violentos de um perispírito desorientado pelas suas tropelias anteriores, pois que em sua atrofia nervosa demora sem atender às solicitações desatinadas. A glândula pineal, delicadíssima antena do sistema psiconervoso, central elétrica ou usina piloto do organismo humano, funciona nesse caso com certa dificuldade, oprimida como está em sua atuação, tornando-se incapaz de transmitir com clareza a mensagem racional dirigida pelos neurônios e que constituem o aparelho receptor e transmissor do espírito para a matéria. O corpo retardado, e com o sistema nervoso letárgico, reduz a superexcitação trepidante e perniciosa do perispírito vítima dos seus próprios descalabros pretéritos e habitua-o, pouco a pouco, a pulsação normal, efetuando-lhe as correções vibratórias que o tornam acessível ao controle da consciência do espírito. Pergunta: dai-nos um exemplo mais objetivo, com o qual possamos assimilar melhor as vossas considerações anteriores. Podeis fazê-lo. Ramatiz: como já o temos feito várias vezes, recordamos, novamente, o interessante e velho exemplo usado em magia, em que se figura o cocheiro, o cavalo e o carro. O cocheiro, como principal dirigente da carruagem, enfim, a inteligência, significa o espírito, o veículo representa a matéria, que é o corpo humano, o cavalo, como a força intermediária entre o cocheiro e o carro, significa o perispírito, que igualmente é o campo energético a funcionar entre o espírito e o seu organismo físico. O cocheiro só pode movimentar a carruagem agindo sobre os cavalos que a puxam. Assim como o espírito também só pode mover o corpo físico quando atua sobre o seu intermediário, que é o perispírito. Neste exemplo tradicional, de magia, podeis notar que o cavalo responsável pela tração do carro, embora seja uma força inferior e rude, é, no entanto, mais vigoroso do que o cocheiro, apesar deste ser a inteligência que dirige o veículo. Mas é o cocheiro quem, pelo pulso firme, controla as rédeas e estimula com o chicote os movimentos do cavalo. Da mesma forma, o perispírito também é um campo de forças mais violento e vigoroso do que o espírito e o corpo carnal, porque é constituído pelas mais vigorosas energias que pulsam entre o mundo astral e o físico. Ele opera exatamente no limiar desses dois mundos de causa e efeito. É o organismo dotado de vigorosa energia vital e magnetismo telúrico, que despendeu incontáveis milênios para sua contextura atual. Quando o perispírito é demasiadamente excitado pelas paixões humanas, pode dominar completamente o espírito que o dirige, assim como o cavalo, sob as mãos de um condutor bisonho ou sem energia, pode tomar o freio nos dentes e causar enormes prejuízos ao veículo. Os exageros viciosos, as paixões violentas e os descalabros das criaturas são como o chicote que açoita o perispírito e depois faz-lo fugir ao controle e à direção do seu próprio dono. Depois de desaglomerar as forças do mundo inferior, o perispírito superexcitado impõe-se vigorosamente ao seu espírito diretor e, assim como o cavalo em disparada depreda sua carruagem, ele também causa toda a sorte de prejuízos ao corpo físico. Daí, pois, tanto a saúde corporal como psíquica a depender da perfeita equanimidade entre esses três elementos básicos do ser, espírito, perispírito e corpo físico, ou seja, comparativamente, o cocheiro, o cavalo e a carruagem. Pergunta: e de que modo o corpo letárgico, ou de uma criatura retardada, pode conseguir o domínio desse perispírito superexcitado? Ramatiz: como o perispírito é constituído, em parte, da substância astralina de grande força magnética,
que serve para compor o veículo das emoções do espírito. As paixões descontroladas produzem-lhe superexcitações, assim como as chibatadas violentas sobre o cavalo podem lançá-lo em louca disparada, sem o controle do seu dono. Inúmeros indivíduos hipertireoídicos são apenas resultantes da excessiva excitação perispiritual que ainda os domina desde o passado, e que atua-lhes fortemente no campo psíquico do sistema glandular, perturbando a harmonia da hipófise e da tireoide. O perispírito muito excitado requer a terapêutica da reencarnação num corpo letárgico, tardo em seu metabolismo motor e nervoso que, na forma de um freio, represa na carne o seu excesso perturbador, assim como o cavalo indócil, preso a pesado veículo, fica impedido de agir desatinadamente. Em sentido oposto, o perispírito indolente e acostumado às existências animalescas, que lhe foram essencialmente vegetativas e sem estímulos à dinâmica psíquica, deve ser ajustado a um organismo carnal cujos ascendentes biológicos e tendências hereditárias propendam para o aceleramento da tireoide, capaz de excitar o espírito lerdo e comodista, assim como o chicote acicata o animal lerdo. Então, mais se sensibiliza com a textura perispiritual, ao mesmo tempo que despertam as forças magnéticas que, embora latentes, han ficado adormecidas nas vidas letárgicas do pretérito. Servindo-nos do exemplo anterior, queremos dizer-vos ainda que o perispírito superexcitado perturba a manifestação normal da consciência do espírito, assim como o cavalo em disparada também vence o controle e o comando do cocheiro que é o responsável pela viatura atrelada. Em consequência, só existe um recurso aconselhável para ambos. No caso do espírito, deve ele ser encarnado em um corpo letárgico que restringe a dinâmica muito acelerada do seu perispírito e, no caso do cavalo, precisa ser ele atrelado a uma carruagem tão sobrecarregada que o impeça de qualquer desatino. Da mesma forma, o perispírito descontrolado, que escapa à ação diretora da consciência do espírito e prejudica o corpo pela violência das paixões e hábitos indisciplinados, também há de corrigir-se de sua excitação nociva por meio da prisão obrigatória em um corpo letárgico, retardado ou imbecil. Os desatinos e as paixões do pretérito podem ter levado o perispírito à excitação tão violenta, que obriga a arrastar pesadas viaturas de carne pelas estradas da vida física, a fim de poder reajustar-se à sua dinâmica natural. Pergunta: se é como dizeis, cessa então completamente o livre-arbítrio, para só prevalecer o karma, como um destino implacável. Que nos dizeis? Ramatiz: o destino, já o frisamos alhures, é resultante das ações e das forças que a criatura mobiliza continuamente sob a sua própria vontade, e através desta, o homem tanto pode produzir situações futuras para melhor como para pior. A vontade esclarecida dirige a mente para a consecução de um destino superior, pois ela é que realmente delibera quanto à movimentação e o rumo das causas que posteriormente se transformam nos efeitos correspondentes. Justamente devido ao seu livre espírito é que o homem usa e abusa das energias componentes do seu perispírito, as quais, por serem forças latentes evolvidas da animalidade inferior nos milênios findos, quando acicatadas podem lançá-lo aos mais incontroláveis desatinos. Então a lei de causa e efeito deve intervir no tempo justo para recuperar o espírito conturbado e ajustá-lo novamente à marcha ascensional de sua verdadeira vida, ao mesmo tempo que a lei do karma ajusta o espírito, conduzindo-o à situação que merece diante do balanço de suas culpas e de suas boas obras. Bem usar do livre-arbítrio não é praticar o mal à vontade e calcar-se nas ilusões e interesses do mundo físico, mas exatamente valer-se dessa regalia para se libertar dos ciclos reencarnatórios da vida material, o que então imuniza o homem, cada vez mais, do karma do próprio planeta que habita. Francisco de Assis, Buda, Jesus e outros espíritos excelsos que desistiram de competir com os valores ilusórios do mundo material e renunciaram à personalidade humana, desenvolveram poderes incalculáveis do mundo espiritual, porque os seus atos estavam acima do poder kármico terráqueo. No entanto, homens como Napoleão, Aníbal, César, e outros conquistadores de coroas e penduricalhos do mundo transitório e material,
ainda colhem os efeitos de sua precipitação a usarem maquiavelicamente do seu livre-arbítrio fora de suas necessidades espirituais. O homem, pela sua própria vontade, pode modificar ou atenuar o seu karma futuro, mas é óbvio que não pode intervir extemporaneamente no karma da terra que habita, o qual depende diretamente do karma da constelação solar. O planeta terráqueo não pode fugir à sua lei kármica nem modificar pela sua vontade as etapas evolutivas, que lhe são decorrentes dos movimentos e dos reajustamentos de outros orbes filiados à mesma ronda planetária. O homem vale-se melhor do seu livre-arbítrio à medida que acelera o seu progresso espiritual e se liberta dos ciclos reencarnatórios na matéria física, onde o karma planetário, demasiadamente severo e restritivo, reduz a ação da vontade humana. Pergunta: quando, durante a gestação, uma mulher atravessa essa fase delicada de modo tranquilo, ao passo que outra sofre tormentos e perturbações fisiológicas angustiosas, devemos crer que em ambos os casos predomina sempre a colheita kármica. Será devido a um karma suave que a primeira é aliviada no período gestativo, enquanto a outra sofre os efeitos aflitivos das causas perniciosas do passado. Ramatiz: o acontecimento depende muitíssimo do tipo de espírito que se deve encarnar e que passa a operar no casulo materno. Secundariamente, há que se considerar o tipo biológico da futura mãe, a qual, por hereditariedade anatômica ou fisiológica, pode não oferecer um vaso físico completamente apropriado a uma gestação com uma ideia livram-se fácil. Se o espírito encarnante é portador de fluidos opressivos, tóxicos e contundentes, é fora de dúvida que a mãe terá que sofrer ação venenosa no seu corpo etéreo astral, ocorrendo então as angústias e as náuseas muito acentuadas, ante o esforço heróico do organismo físico para expelir na forma de líquidos as emanações psíquicas que absorve, como se fora um mata-borrão vivo. Portanto, tanto tem relação com o karma o fato de uma mãe precisar gestar um corpo físico para um espírito enfermo, como tem o daquela que não possui corpo suficientemente adequado para se desempenhar da função gestativa. No primeiro caso, entra em jogo a afinidade espiritual da mãe para com o espírito sofredor ou a sua dívida kármica do pretérito, que a obriga a conceder-lhe um corpo para o renascimento no mundo carnal. No segundo, pode-se tratar de criatura que, no passado, embora possuísse um organismo favorável para o êxito da procriação, negou-se a tal mister. Então a lei do karma impõe-lhe um corpo deficiente para o cumprimento da maternidade na vida futura. Há a considerar, também, que, se os venenos de um espírito encarnante podem causar terríveis distúrbios e lesões ao organismo físico de sua genitora, muito maiores inconvenientes podem produzir as toxinas psíquicas que o espírito faz verter em seu próprio corpo, originando as enfermidades produtos dos seus desequilíbrios emotivos e mentais. Pergunta: no caso de reencarnação de espíritos que foram suicidas ou que trazem deformidades acentuadas nos seus perispíritos, a genitora poderá sentir suas deficiências e aflições? Ramatiz: assim como Maria, durante a encarnação de Jesus, foi envolvida pelos mais sublimes fluidos e atravessou a sua fase gestativa sob a maior tranquilidade e bem-estar, há mães que, durante essa fase delicada, sofrem toda sorte de fenômenos pungentes e opressões angustiosas, que lhes atingem até o coração ou sistema nervoso. Há casos, mesmo, em que devido à excessividade tóxica imanente no perispírito do encarnante, que muitas vezes lhe causam no futuro ataques de epilepsia, a mãe passa a sua temporada gestativa aguardando o leito, constantemente enferma, pelas toxinas circulantes em sua organização materna. No entanto, algumas vezes é a própria gestante que possui uma organização deficitária e insuficiente para drenar as toxinas que são produzidas pelo quimismo do seu próprio sistema gestativo, pelas vias emunctórias naturais. Pergunta: em lugar de um espírito irascível, déspota e orgulhoso encarnar-se num corpo robusto e saudável, não seria preferível que ele fosse renascer num organismo débil, doente ou atrofiado? Ramatiz: se tal espírito nascesse num corpo débil e enfermo, isso apenas serviria para contemporizar os seus impulsos de violência e irascibilidade,
mas tal se daria por força das circunstâncias geradas pelo impedimento físico e não pela influência de raciocínios ou reflexões superiores. A atitude pacífica ou tolerante representaria apenas uma consequência transitória da situação física coerciva e não renovação interior. No entanto, o corpo estropiado, num leito de dor, substituindo o antigo corpo robusto e imponente, cujas mãos, antes vigorosas, são agora fracas e nem ao menos podem levantar uma xícara de chá, quanto mais bater no próximo, serve para o espírito rebelde e irascível extrair certas fiações psicológicas de sua impotência no trato da vida humana. 15. A ação dos guias espirituais e o karma. Pergunta: no caso de os encarnados se afastarem de seus deveres e da disciplina espiritual na Terra, os guias podem intervir do espaço e sustar os desmandos dos seus pupilos? Ramatiz: o trabalho principal do guia, em relação ao seu protegido encarnado, é o de livrá-lo, tanto quanto possível, das imprudências, das ilusões, dos atrativos do vício e das paixões perigosas do mundo material. Do lado de cá, a nossa maior preocupação é a de impedir que o amigo ou discípulo encarnado termine escravizado às paixões animais que o cercearão em sua ascensão espiritual. Quanto ao êxito desejado, nem sempre podemos consegui-lo a contento, pois, em geral, a criatura encarnada foge à receptividade vibratória ao seu mentor e torna-se imune às suas inspirações superiores. Em geral, escuta apenas a voz da sereia das sombras, que termina conduzindo-o aos maiores ridículos e disparates. Quando tal acontece, o seu guia ou protetor lança mão de recursos extraordinários e intervém tanto quanto possível a favor do seu pupilo, a fim de frenar-lhe os desatinos e evitar em tempos desvios perigosos que o conduzam à escravidão às entidades malfeitores. Pergunta: quais são os métodos empregados pelos guias nessa intervenção espiritual para o bem dos seus pupilos encarnados? Ramatiz: quando falham todos os recursos no campo mental da inspiração superior, e o pupilo periclita na sua integridade espiritual, em geral os seus guias se socorrem do recurso eficiente da enfermidade ou mesmo de vicissitudes morais ou econômicas, através das quais possam neutralizar em tempo as causas principais dos desatinos e imprudências. Quase todos os seres humanos são portadores de verdadeiras válvulas de segurança psíquica, embora se trate de deficiências kármicas provenientes das mazelas passadas, e servindo-se das quais os guias intervêm para cercear os desvios perigosos. Bem sabeis que o corpo carnal é o reflexo exato do temperamento psíquico de cada alma, pois entre dois irmãos gêmeos, e perfeitamente parecidos, mesmo que sejam chifópagos, podeis notar considerável diferença na sua contextura moral e intelectual, comprovando-se que, embora sob o mesmo padrão consanguíneo, sob iguais ascendentes biológicos ou tendências hereditárias, essas duas almas diferem profundamente quanto à sua ascendência psíquica. Assim sendo, o organismo físico de cada criatura conserva também em sua intimidade etéreo-astral uma zona vulnerável do seu próprio psiquismo ancestral, que pode servir de recurso excepcional para a última hora o guia intervir e aplicar a disciplina compulsoriamente, quando o seu protegido lhe faz ouvidos moucos. Pergunta: podeis oferecer-nos qualquer exemplo mais concreto do assunto? Ramatiz: há casos em que determinado protegido, até então regrado e amigo do lar, deixa-se fascinar por qualquer paixão mundana perigosa, que pouco a pouco vai absorvendo e ameaçando de causar perturbação grave no seio amigo da família. Por vezes ele se torna refratário a qualquer intuição espiritual superior ou nega-se a cumprir as promessas feitas durante o sono, quando deixa o corpo físico no leito, preferindo obsidiar-se completamente pela mulher extravagante, parasita ou fecinina, ou então pelo álcool ou pelo jogo insidioso. Quando menos espera, é lançado ao leito de dor ou, então, vê cessadas as facilidades ou recursos materiais que o sustentavam na imprudência condenável, ficando impedido de prosseguir no seu comportamento irregular. Um outro, por exemplo, pode ser o de um indivíduo saudável, forte, demasiadamente viril e dotado de um corpo avantajado, mas cujo espírito irascível e prepotente nega-se a abrandar o seu temperamento ou foge à intuição benfagesa do seu amigo desencarnado.
Avantajado de corpo e de forças, sempre reage com violência e atrevimento diante de qualquer conselho ou protesto alheio. Sumamente agressivo, usa suas mãos como vigorosas luvas de boxe, que esbofeteiam com facilidade e se movem ameaçadoras, sem quaisquer propósitos de tolerância e escusas. No lar, a sua irascibilidade semeia confrangimentos contínuos, pois é atrabilhar com esposa, filhos e vizinhos. Vive certo de não precisar de ninguém e sente-se bastante autossuficiente para desprezar os favores do próximo. Então, o seu guia espiritual só tem um recurso para domar o gigante demasiadamente eufórico de sua estatura e do seu maciço de carne, é jogá-lo no leito de sofrimento cruciante e arrasá-lo até que reconheça a sua própria debilidade humana no seio da humanidade. Desse modo, cerceia-lhe a autoviolência e o coloca a caminho da ternura e da humildade, sob o guante do sofrimento, demonstrando-lhe que não passa de um troglodita vestido à moderna, qual extravagante gladiador que abusa de sua robusta armadura de carne, nervos e ossos. Lança-o por terra abatido por violenta e insidiosa enfermidade, fazendo-o entrever o limiar dos bastidores do outro mundo, o que lhe desanda a tremendo susto e desperta o desejo de continuidade de vida para cuidar do socorro alheio. Em geral, aqueles que aparentam maior indiferença pela morte, porque são robustos e sádios, quase sempre são os que mais se acovardam ante a perspectiva de perder o corpo que lhes dá os prazeres fugazes da vida animal e facilita-lhes todos os caprichos e vaidades da carne. Como não confiam na perspectiva agradável da outra vida, além do prosaísmo da existência física, agarram-se desesperadamente à armadura carnal, como um náufrago à tábua de salvação. Pergunta: e esse recurso a que vos referis é suficiente para ajustar o protegido rebelde às inspirações superiores? Ramatiz: naturalmente, estamos pressupondo um tipo psicológico para o nosso exemplo, de cujo sofrimento possais tirar ilações proveitosas para outros casos semelhantes ou da mesma índole espiritual. No entanto, esse tipo é bem mais comum do que imaginais, e muito acovardado diante das provas retificadoras do espírito. Embora possam variar imensamente os recursos e os métodos empregados pelos guias, conforme as reações psicológicas de cada uma criatura em prova, a enfermidade ainda é a mais valiosa intervenção corretiva para coibir o abuso dos encarnados que se imaginam donos do mundo e pretendem viver completamente desligados de qualquer compromisso ou obrigação para com seus amigos e mentores que os acompanham do mundo invisível. O corpo físico é o banco escolar onde a alma se assenta para aprender o alfabeto espiritual e proceder à sua necessária renovação interior. Desde que esse aluno despreze as oportunidades do aprendizado espiritual e prefira entregar-se ao comando das paixões animais, é muito comum a enfermidade, como um efeito confrangedor das vidas passadas, assim como pode ocorrer a intervenção disciplinadora do alto, se for necessária. Para nosso exemplo anterior, aproveitamos o tipo do homem irascível, violento e intolerante, que abusa da sua organização carnal privilegiada sobre os menos agraciados de corpo ou subalternos, cuja ostensividade nociva só poderá ser corrigida quando atirado ao leito de dor e vítima de prolongada enfermidade. Posteriormente, flácido de carnes, impotente algemado a um corpo débil, esfrangalhado sobre um colchão incômodo, há de sentir a confrangedora humilhação de sua fragilidade humana. Perde o peso assustadoramente, e a carne se descora, os olhos fulgurantes e os lábios crispados ficam mortiços e zangues, a respiração ruidosa e imponente substitui-se por um débil fio de ar que flui dificultosamente pela boca entreaberta, os costumeiros gritos estentóricos se transformam em breves sussurros a pedirem chá e medicamentos. Desamparado da musculatura vigorosa, terá que reconhecer o valor da comunhão da família e receber-lhe o auxílio para sobreviver. Antes, expulsava de sua presença até os humildes que desejavam servi-lo. Depois, abatido e exangue, beber com remédio pelas mãos de uma criança e sorve a sopa nutritiva sob a vigilância da esposa amiga. Na melancolia do leito de sofrimento, sobrar-lhe-á tempo para avaliar os serviços que lhe prestam na hora angustiosa,
compreenderá a inutilidade do orgulho e da irascibilidade baseados no fato de possuir um corpo excessivamente acolchoado de carne. Então a visita de um amigo, o interesse do vizinho ou a lealdade constante da esposa ser-lhe-ão acontecimentos agradáveis e aguardados com ansiedade. Os mais pequeninos favores transformam-se em dádivas do céu para o gigante de carne soterrado no leito e que não consegue, sequer, atender às suas próprias necessidades fisiológicas. Visitado por facultativos que lhe lavram diagnósticos sentenciosos, cercado de medicamentos famosos da farmacologia moderna, colecionando chapas radiográficas, exames complexos de laboratório, perfurado de hipodérmicas e saturado de hidrágeas e comprimidos, já a perspectiva de ser um ente incurável torna-o cada vez mais acovardado. Mas que importam ao guia os diagnósticos brilhantes, as elucubrações etiológicas ou as citações clássicas do rigor médico-acadêmico, quando o que interessa é a queda do brutamontes vencido na arena da vida humana. Malgrado se louve a competência médica que lavrou um diagnóstico grave de infarto cardíaco, a diabetes mellitus, a angina pectoris ou a disfunção cardiohepato-renal, o que realmente se torna proveitoso para o espírito ali aprisionado na carne flácida é a natureza de suas novas reflexões, que lhe devem despertar um novo entendimento sobre a verdadeira natureza humana tão frágil, assim como guiar-lhe a visão egocêntrica para a vida real do espírito. Pergunta: não bastaria a lei de causa e efeito para cercear aqueles que podem abusar de sua personalidade humana em detrimento do próximo? Há, ainda, necessidade de qualquer intervenção excepcional dos seus guias? Ramatiz, repetimos, a Terra é uma escola de educação espiritual, sob a visão amiga e benfeitora dos espíritos protetores. No entanto, os irmãos das sombras, desejosos de subverter a ordem de ascensão angélica e dominar o mundo material, procuram dificultar a ação dos guias e os obrigam a empregar todos os recursos possíveis para não deixarem os seus pupilos cair sob a tentação dos maus e os manter atentos às lições proveitosas da escola carnal. Sem dúvida, o espírito deve colher no presente, pela lei de causa e efeito, os efeitos bons ou maus correspondentes às causas que semeou no passado pelo uso do livre-arbítrio. A lei do karma, então, que é a lei de retificação espiritual, de ordem e disciplina cósmica, uma espécie de contabilidade que apura o deve e o haver do espírito no presente, situa cada alma no cenário próprio ou nas condições que lhe correspondem exatamente em vista do bem ou do mal que haja praticado, mas deixa-lhe a liberdade de reajustar-se à nova situação ou piorá-la. Aquele que abusou da fortuna, no passado, é evidente que há de nascer e viver pobre na vida futura, a fim de aprender a valorizar a situação de quem é pobre. No entanto, gozando do seu livre-arbítrio, em vez de resignar-se à prova retificadora da pobreza, poderá tornar-se um mendigo solerte ou um indivíduo que viva de furtos vulgares, um estelionatário ou mesmo uma criatura desonestíssima e revoltada contra sua situação kármica. É evidente que a lei do karma, neste caso, apenas leva o indivíduo à pobreza, mas o livre-arbítrio da criatura pode aumentar o efeito retificador e levá-la a práticas ainda mais perniciosas e gravosas para o seu futuro. Quantas vezes, e para o próprio bem da criatura, o seu guia espiritual intervém dificultando-lhe ainda mais a vida ou enfermando-a constantemente, para evitar-lhe a materialização dos pensamentos perigosos de revolta ou descaso para com a vida espiritual. Muitas criaturas evitaram a agravação de suas situações kármicas na Terra, com prejuízos para esta e para as vidas futuras, porque seus protetores conseguiram algemá-las definitivamente a um leito de dor, ou privaram-nas dos meios econômicos que lhes permitiriam levar avante empreitadas perigosas para sua integridade espiritual. 16. O sectarismo religioso e o karma. Pergunta: temos ouvido, a miúde, que a dor se encarrega também de quebrar o orgulho e a presunção das criaturas dogmáticas e excessivamente sectaristas. Podeis dizer-nos algo a esse respeito? Ramatiz: é evidente que os processos kármicos e as intervenções dos mentores espirituais variam na conformidade dos tipos e das reações psicológicas daqueles que devem ser retificados em seus desvios psíquicos.
Certas criaturas que foram tomadas de excessivo sectarismo no passado podem, em vidas futuras, desenvolver facilmente o sentimento universalista pela convivência com criaturas muito espiritualizadas e o contato com movimentos fraternistas. Outras, no entanto, carecem para isso da humilhação e do sofrimento atroz, pois sua perspectiva de desencarnar é que abdicam de sua odiosa separatividade ou senso crítico antifraterno, para admitirem a existência de outra doutrina ou seita religiosa além de suas concepções fanáticas. E obedecendo a esta lei que certas prostitutas famosas, que no passado enodoaram a história administrativa e política do mundo com seus desmandos e caprichos junto às cortes faustosas, como fâmulos privilegiados, às vezes se purificam futuramente pela segregação voluntária e histórica nos conventos humildes, onde morejam desde a madrugada e retemperam a alma atribulada. Mas como varia a índole psicológica, outras de menor desregramento moral do passado podem falhar completamente num ambiente monástico, obrigando a lei a optar pela terapêutica das chagas, das deformidades ou dos aspectos repulsivos em vidas futuras, a fim de afastá-las do elemento masculino que, então, foge delas enojado, mas as livra de novas desditas no futuro. Pergunta: uma vez que a lei kármica tem por objetivo retificar todos os desvios psíquicos nocivos às almas, poderíeis dizer-nos quais são os recursos de que a mesma se serve para enfraquecer a intransigência dos fanatismos religiosos? Ramatiz: e a dor, sem dúvida, o mais eficiente recurso para modificar as criaturas excessivamente fanáticas e até impiedosas para com os esforços religiosos alheios, algumas das quais, se lhes fosse possível agir à vontade, exterminariam da face da terra todos aqueles que lhes opusesse qualquer conceito adverso. Mas os mentores espirituais possuem recursos eficazes para dobrar-lhes a cerviz orgulhosa, encaminhando-as, pouco a pouco, para a prova dolorosa que lhes muda a têmpera demasiadamente presunçosa. E, quando lhes chega a dor, sob a orientação superior, então começam a lhes falhar todos os recursos de sua religião, credo ou doutrina. Então malogra o médico da família, a casa de saúde, a intervenção cirúrgica ou a estação de águas, confundem-se os exames de laboratório, dificulta-se o diagnóstico pela radiografia ou se tornam inóculos os mais famosos medicamentos modernos. Não raro a técnica do auto-encaminha então para junto do enfermo, às vezes já desenganado, o simpatizante de qualquer seita ou movimento espiritualista adverso e detestado e que, munido de poderes incomuns, consegue curar o paciente. Quebra-se então o círculo de ferro do dogmatismo conservador e feroz, pois a saúde ou a vida, malgrado serem devolvidas por mãos de pessoas má vistas, tornam-se valiosos elementos para remover as fronteiras presunçosas do fanatismo tolo. O acontecimento se transforma num jato de água fria sobre a fogueira do ódio religioso, que ainda é muito comum entre os homens ignorantes de que Deus é um só e os seus filhos são gerados da mesma essência imortal. Pergunta: naturalmente vos referis ao caso dos religiosos dogmáticos ou a religiões seculares, como o catolicismo, o protestantismo e as seitas adventistas, que comumente hostilizam o espiritismo terapêutico, o esoterismo ou as teorias reencarnacionistas. Não é assim. Ramatiz: de modo algum as nossas afirmações têm por fim promover a conversão de católicos, protestantes ou adventistas aos preceitos da doutrina espírita. O sectarismo é enfermidade que graça em qualquer credo, religião ou doutrina, e o espiritismo, em face do sectarismo de muitos dos seus adeptos, também não se encontra liberto dessa anomalia. Porventura também não existe grande número de espíritas que combatem freneticamente o trabalho ruidoso dos umbandistas, as reuniões brancas dos esoteristas, as meditações silenciosas dos yogis, a mesa redonda dos teosofistas ou as preocupações iniciáticas dos Rosicruzes. Não há espíritas que alegam estar com a melhor verdade ou sistema doutrinário superior, exclusivista das mesas kardecistas, enquanto só encontram confusão, estultícias e má intenção no ritualismo do chão batido dos terrenistas. Para muitos adeptos do espiritismo,
Os esforços esoteristas ou empreendimentos de propaganda Rosa Cruz são de exclusivo comercialismo e interesses pessoais, enquanto os labores teosofistas não passam de teoria sem o valor da caridade prática do kardecismo. Não duvidamos de que isto desmente, por parte de tais espiritualistas, o senso lógico de que realmente estejam convictos de que Deus é um só e impregna todos os seres e coisas. Mas a lei de ascensão espiritual, que não possui preferências pessoais, intervém com absoluta equanimidade e trato amoroso na senda evolutiva de todos os filhos do Senhor, sem se preocupar com o tipo de sectarismo religioso, mas apenas cuidando de modificar os sectaristas. É certo que muitas vezes o orgulho e o amor próprio da família católica ou protestante termina sendo abatido pela intervenção miraculosa do médium espírita, que devolve a saúde e a paz ao lar aflito. Mas, doutra feita, pode ser o padre bem assistido do alto a promessa ao santo da fé católica, ou então as orações do pastor protestante que também hão de trazer alegria ao lar espírita. A lei admirável, do amor, busca romper as fronteiras isolacionistas e aconchega corações distanciados pela vaidade, o orgulho, a presunção, a teimosia ou o amor próprio, servindo-se ainda dos métodos adversos para a cura dos intransigentes. Aqui, o espírita de mesas só obtém a cura depois que o cavalo de terreiro lhe descobriu o feitiço no travesseiro ou no limiar da porta. Ali, é o terreirista que, depois de muito ironizar a debilidade das sessões de mesa, termina curado pelos passes ou irradiações ao estilo kardecista. Acolá, o iniciado Rosa Cruz, teósofo esoterista, que critica as sessões espíritas como sendo fábricas mórbidas de fetichismo mental, intercâmbio com larvas ou cascões astrais, vê-se obrigado a curvar-se ante a cura da terrível obsessão do seu ente querido, graças à intervenção dos médiuns espíritas tão censurados pelo seu gênio de labor extraterreno. Não importa se sois esoteristas, espíritas, teosofistas, católicos, protestantes, yogis, Rosa Cruzes ou livres pensadores, pois, no momento nevrálgico de vossa renovação espiritual, a técnica sideral ignora as etiquetas religiosas, para só se preocupar com as necessidades dos corações embrutecidos pelo orgulho, a vaidade e fanatismo doentio gerado sob a égide de qualquer credo, doutrina ou religião. E por isso que, à medida que os certos enfermos vão piorando pela necessidade de se abrandarem no seu sentimento religioso exclusivista, em torno dos seus leitos de sofrimento físico ou psíquico transitam médicos, curandeiros e homens de milagres, sem conseguir o êxito desejado. Depois, com o tempo, eles tanto aceitam o exorcismo do vigário local, o benzimento da preta velha, a simpatia da comadre amiga ou as orações do pastor circunspecto, como também o passe do médium kardecista ou o trabalho do preto velho marcando o despacho na encruzilhada. No entanto, o principal objetivo disso tudo é unicamente a renovação do espírito enfermo, vítima do fanatismo ou da crítica antifraterna, para o que o seu guia considera de grande valia a enfermidade retificadora. Quando deixar o leito e se aprover ao seu mentor espiritual, o ex-gigante ou inimigo formal das religiões adversas não poderá esquecer as imagens dos que o serviram, os esforços de todos os que tentaram levantar-lhe a saúde através de rezas, exorcismos, receitas empíricas ou simpatias. No silêncio de sua alma, sempre há de ficar a lembrança das fisionomias que o rodearam apenas com um fito amigo e desinteressado, a sua sobrevivência. E o que antes lhe poderia parecer detestável situação de amargura e dor, mais tarde há de considerar como um excelente treinamento de retificação espiritual e amplitude de coração, favorecendo-lhe o mais breve encontro com aqueles que também buscavam a Deus através de outros caminhos que lhes são simpáticos e mais fáceis. 17. A importância da dor na evolução espiritual. Pergunta: em face do poder e da sabedoria infinita do Criador, a nossa evolução espiritual não poderia se processar sem necessidade da dor e do sofrimento, a que somos submetidos implacavelmente desde o berço até a nossa morte física, acrescendo que, conforme nos comunicam os espíritos desencarnados, ainda teremos de sofrer após a morte terrena. Ramatiz,
A dor e os sofrimentos são consequências naturais da evolução do espírito, como fatores necessários ao despertamento de sua consciência individual no seio da consciência cósmica de Deus. Sob a disciplina dolorosa e retificadora da lei do karma, e sem desprender-se do todo cósmico, o espírito fortifica sua memória no tempo e no espaço, e afirma sua característica pensante. A resistência criador, mas também fortalece o crescimento da consciência da centelha espiritual individualizada em Deus, fazendo-a distinguir-se entre os fenômenos de todos os planos de vida cósmica. O espírito do homem, por ser de origem divina, pressente em sua intimidade que há de ser feliz, mas, incipiente ainda incapaz de alcançar essa aventura completa nas suas primeiras tentativas, sofre desilusões e toma por sofrimento detestável as correções kármicas que o conduzem novamente ao caminho certo. No entanto, como o homem é feito à imagem do Criador, pois o Filho e o Pai são um, não cessa o desenvolvimento consciencial da criatura, ante a força expansiva do Criador, que se manifesta de dentro para fora na consciência humana. Mas durante esse processo de expansão e aperfeiçoamento de sua consciência, o espírito sofre as reações agressivas e naturais dos mundos onde se plasma nas formas animais, que são o alicerce necessário para o ativamento da chama angélica palpitante em sua intimidade. Submetido ao cárcere de carne, confunde-se e considera o processo incômodo, que lhe aperfeiçoa a têmpera, como sendo um castigo divino, ignorando que, sob a lei sábia do Criador, está se operando a metamorfose do animal para o anjo destinado à eterna glória celestial. O curto período de dor e sofrimento nos mundos planetários, durante o qual se dá a formação e desenvolvimento da consciência do Filho de Deus, é depois compensado regiamente pela felicidade eterna no paraíso. O formoso brilhante que se ostenta no colo da mulher faceira teve de passar por um processo de aperfeiçoamento sob o cinzel do ourives, para desvestir-se da forma bruta do cascalho carbonífero e se tornar a joia fascinante. Pergunta: mas acontece que as próprias religiões, que tanto propagam a bondade e a sabedoria de Deus, consideram a dor como uma expiação de pecado cometido pelo primeiro homem que habitou a terra, motivo pelo qual ela se tornou no desolado vale de lágrimas. Que dizeis? Ramatiz, embora todas as religiões se apregoem proprietárias da verdade de Deus, o certo é que todas elas se alicerçam em interpretações de seus fundadores ou doutores da Igreja a respeito do que seja a verdade divina, firmando-se assim em uma série de dogmas seculares que, se bem que se adaptassem à mentalidade acanhada dos povos antigos, desconhecedores ainda da terceira revelação, não se adaptam à mentalidade do homem moderno, que quer saber de onde veio, que faz neste mundo e para onde vai e que, além disso, tem à sua disposição um enorme cabedal de conhecimentos sobre o que seja a verdade divina. Por isso esses religiosos sempre consideraram a dor como castigo pelo que chamam de pecado original, desconhecendo que com sua técnica purificadora afinam-se as arestas grosseiras da formação animal e desperta mais cedo o potencial de luz angélica, que se concentra sob o invólucro da matéria. Não lhes sendo possível explicar a dor de modo sensato e aceitável pela razão humana, e para não desmentirem a propalada justiça e sabedoria do Criador, os sacerdotes e mentores religiosos dogmáticos tomaram ao pé da letra o simbolismo bíblico do aparecimento de Adão e criaram a lenda do pecado original, atribuindo-o severamente à responsabilidade do primeiro casal humano. E desse modo eles acreditaram poder justificar o motivo da existência da dor e do seu cortejo de sofrimentos, como sendo o fardo da imprudência humana de há milhões de séculos. E assim, ante o pecado de Adão e Eva, o primeiro casal bíblico, Deus ficou isento do equívoco de haver criado a dor, que seria inexplicável perante a sua bondade infinita, e o homem responsabilizou-se pelo estigma do sofrimento, como sequência justa do pecado de seu pai Adão. Mas o advento do Espiritismo, cuja doutrina lógica e sensata é acessível a todos os cérebros de boa vontade, terminou popularizando a realidade espiritual oculta sob o misterioso véu de Isis, contribuindo assim para modificar pouco a pouco o conceito errôneo e milenário sobre a verdadeira origem da dor humana e expondo-a como um corretivo benfeitor,
que resulta da resistência que o ser oferece durante o seu aprimoramento angélico. Já vos encontrais bastante lúcidos para vos libertardes da ignominiosa ideia de que o sofrimento é um castigo de Deus. O Criador, infinitamente sábio, bom e justo, não teria criado vales de lágrimas, penitenciárias do espaço ou mesmo hospitais de provações planetárias, com o fito de desforrar-se dos seus filhos rebeldes, conforme ainda creem os católicos, protestantes, adventistas, salvacionistas e mesmo alguns espíritas ainda ignorantes da sublime realidade cósmica. A Terra, em verdade, não passa de abençoada escola de educação espiritual, onde os espíritos imaturos reajustam-se dos seus próprios equívocos ocorridos nas encarnações passadas, a fim de consolidarem suas consciências em eterno aperfeiçoamento. Pergunta, no entanto, surpreende-nos que o homem moderno, apesar de sua cultura e cientificismo tão apregoados no século atômico, ainda não tenha compreendido essa benção educativa da dor. Ele se insurge desesperadamente contra o sofrimento mais diminuto e o considera antes um estigma de Satanás do que uma providência de Deus para a mais breve angelitude de seus filhos. Ramatiz, como terrícola, ainda não compreende as razões sensatas que poderiam esclarecê-lo sobre a função útil da dor na formação de sua consciência individual, procura negar o seu valor educativo e sua técnica de aperfeiçoamento espiritual. O sofrimento ainda é encarado pela humanidade terrena sob um aspecto excessivamente melodramático. Os literatos gastam tonéis de tinta e toneladas de papel na produção de uma literatura compungida, em que os seus personagens vertem rios de lágrimas e clamam estentoricamente contra os destinos atrozes que são gerados pela dor, e em que esta é considerada apenas um acontecimento aviltante para o gênero humano. E como a criatura terrena também é excessivamente apegada aos tesouros provisórios do mundo material, ante a perspectiva temerosa de abandoná-los pela ameaça implacável da morte, que lhe entreabre a porta de um destino duvidoso, ainda mais se avoluma para ela o sentido mórbido da dor e do sofrimento. Para o vosso mundo, os hospitais, os manicômios e outros locais de padecimentos humanos significam as provas do castigo de Deus, em que o homem é considerado a infeliz vítima despojada das coisas prazenteiras da vida. A figura do ser humano marcado pela dor ainda é considerada um motivo de compungidas penas e deserdamento divino. No entanto, a dor tem sido a moldura viva das mais grandiosas interpretações messiânicas e conquistas espirituais na Terra. Assim o provaram aqueles que muito sofreram e deixaram um facho de luz na esteira de seus passos admiráveis. Beethoven, Chopin, Schumann, Francisco de Assis, Paulo de Tarso, Sócrates, Gandhi e Celso Jesus fizeram da dor motivos de beleza e glória para a redenção do homem atribulado. Pergunta: como poderíamos ter uma ideia mais específica da dor? Que é a dor, enfim? Como se manifesta ela no homem? Ramatiz: a dor é produto de desequilíbrio magnético na estrutura do organismo psicofísico do homem. Assemelha-se a um curto-circuito que ocorre na rede magnética ou eletrônica sustentadora do perispírito, e que repercute em qualquer região orgânica mais vulnerável, com um impacto energético capaz de provocar o desequilíbrio atômico. Sem dúvida, a dor, o sofrimento ou a enfermidade têm sua origem na perturbação do psiquismo. Por mais que se focalize a dor em sua expressão mais periférica, fundamentalmente ela parte de um desequilíbrio psíquico interatômico. Não existindo doenças, porém doentes, resulta que a dor e a enfermidade variam tanto quanto seja o estado moral, intelectual e consciencial de cada criatura. Há doentes que desempenham um exagerado dramalhão, apenas submetidos à prova de um simples resfriado. Outros, ameaçados pelo câncer, mantêm o seu otimismo costumeiro, a sua bondade e confiança no destino espiritual, servindo ainda como fonte de resignação para a suportação alheia à dor. Tudo depende do modo como interpretamos o fenômeno da dor. Para uns é castigo de Deus com o fito de punir os pecados dos homens, para outros é efeito das faltas cometidas em vidas anteriores. Raros, porém, aceitam a dor como processo de evolução espiritual. Ela só se manifesta diante de qualquer resistência física, moral ou espiritual para com o sentido útil,
benfeitor e harmônico da vida. Pode ser considerada em sua função criadora quando examinada em qualquer reino da natureza. No reino mineral, ela poderia ser catalogada no processo benéfico de transformar o ferro em aço e no burilamento do cascalho bruto para o brilhante sem jaça. No reino vegetal, ela estaria presente no apodrecer, germinar e crescer da semente no seio triste da terra. Na configuração humana, então a vemos corrigindo e ajustando a centelha espiritual para que obtenha a sua consciência nos caminhos da forma do mundo exterior. A dor, portanto, é sensível e acusável na essência do espírito sob duas razões de grande importância: quando se está processando a gestação do ser humano para a futura e definitiva configuração angélica, ou então quando ele se dessintoniza e desvia-se da rota exata de sua ascensão espiritual. Sob qualquer um desses dois aspectos, sempre verificamos o sentido benéfico da dor. No primeiro caso, ela concentra energias e coordena o crescimento angélico. No segundo caso, faz a correção do equívoco, limpando as vestes da alma das loxinas residuais provindas do mundo instintivo. São os pensamentos e os atos do espírito que determinam a maior ou menor soma de dores porque há de passar, pois do equilíbrio e da paz da consciência espiritual do ser é que resulta a estabilidade magnética ou eletrônica do perispírito e do corpo físico. Como o ideal de Deus é a harmonia e do equilíbrio perpétuo no cosmo, qualquer instabilidade que se manifeste no mais íntimo fluir da vida requer sempre o imediato reajustamento, para que não perturbe o todo harmônico. Eis então a dor, surgindo como processo necessário a esse reajustamento. Como dispomos do livre-arbítrio até o ponto em que nossos atos não causem perturbações ao próximo ou naquilo em que intervimos, poderemos extinguir a dor pouco a pouco, à medida que nos integrarmos na vida harmoniosa criada por Deus. Sendo o amor o fundamento essencial de toda a vida, presente na afinidade entre as substâncias, na coesão entre os astros e na união entre os seres, é suficiente a nossa adesão incondicional ao ritmo constante desse amor para que em breve a saúde completa do nosso espírito tenha eliminado o sofrimento. Pergunta: em qualquer circunstância o sofrimento é sempre um processo de purificação espiritual? Ramatiz: o Espírito de Deus cria os seus filhos, como novos núcleos de consciências individuais, que se aperfeiçoam através das formas planetárias e tornam-se miniaturas conscientes no cosmo. Deus é o pano de fundo de toda a consciência humana, e este divino mistério o homem só poderá compreender depois do que se livrar definitivamente das formas escravizantes da matéria e alcançar os mundos do conhecimento puro. Sem dúvida, à medida que a alma evolui também se despersonaliza porque, extinguindo-se nela a ilusão da separatividade, mais cedo se integra à consciência cósmica do Criador. Daí o motivo por que as religiões consideram como virtudes todos os esforços e aproveitamento espiritual que a alma empreende pelo seu mais breve progresso, enquanto os pecados significam justamente tudo aquilo que retarda a ascensão espiritual. E a lei do karma então funciona em seu mecanismo evolutivo, acicatando aqueles que se retardam ao encontro da luz, do que resulta uma ação dolorosa e desagradável, mas necessária para garantir o ritmo proveitoso da aventura sideral. Acontece que, em suas encarnações, os espíritos produzem e incorporam em suas vestes perispiritais fluidos tóxicos que são frutos de suas desarmonias mentais e emotivas, os quais posteriormente precisam ser expurgados a fim de não impedirem a ascensão para os altos níveis das regiões paradisíacas. Assim como a ave enlameada não consegue alçar voo para usufruir a delícia do espaço sem limites, o perispírito também só consegue nivelar-se à frequência vibratória angélica depois que se livra de suas impurezas astralinas. O corpo carnal, que é plasmado pelas energias primárias do mundo terreno, durante a materialização de suas sensações prazenteiras fortemente animais, exige que a mente empregue o combustível energético adequado e capaz de agir na mesma frequência vibratória inferior. Os resíduos desse combustível astralino derivado da escória animal e que são produtos energéticos das faixas vibratórias muito baixas, onde a mente precisa atuar, agregam-se e condensam-se depois no tecido delicado do perispírito, reduzindo-lhe o padrão magnético específico. Com o tempo,
Esses tóxicos ou resíduos perniciosos do submundo astral, ainda aderidos ao perispírito, tendem a petrificar-se e assim impedir as relações normais do espírito com o meio ambiente. Então devem ser desagregados com toda a brevidade possível, para que a luz fulgurante da intimidade da alma possa fluir como divina profiaxia sideral, asseando a delicada vestimenta perispiritual. Durante a decantação desses resíduos deletérios, que se efetua nos charcos do astral inferior, ou quando se transferem para o corpo carnal, é que então se produz a dor e o sofrimento desagradáveis,